Muito bom dia. Quero desafiar você a enviar esse link para mais algum jovem que você conheça, ou algum papai, uma mamãe nessa manhã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, teu lar, e fique conosco. O tempo é bem rápido, curto, fique conosco até o final dessa live, não saia daí. Pega sua xícara de café, como estou pegando aqui, ou de chá, de sua preferência, né? Cappuccino, seja lá, mas o que tiver disponível aí, vamos tomar esse café junto nessa manhã. Quero agradecer a oportunidade de estar dentro do teu lar nessa manhã. E enquanto o pessoal está ligando aí, fazendo menos de 2 minutos, eu quero fazer uma revisão aqui do café passado, tá bom? Recapitulação do bate-papo da terça passada, graças a Deus. Aos pais, não queiram competir com o mundo, nem com seus filhos, pois os pais, eles estão acima, eles exercem autoridade sobre os seus filhos. Quando um pai e mamãe morde essa isca de querer competir com o filho, com a filha, ele se iguala ao nível dos filhos. E a palavra do Senhor nos deixa claro a autoridade do pai sobre os filhos. No livro de Efésios, principalmente, é um livro que retrata de relacionamentos, e todos nós conhecemos bem Efésios 6, 10 em diante, que fala da armadura de Deus, mas até chegar a esse ponto de falar, né, revesti no demais, irmãos meus, permanecei firmes no Senhor, revesti de toda a armadura de Deus. O texto, falando de relacionamento, de pai para filho, de filho para pai, etc., de patrão para empregado, de empregado para patrão, porque é onde mais pega e é onde mais o inimigo tenta destruir as famílias, são nos relacionamentos. Pais, não ignore o texto, né? Alguns ignoram o texto da aliança do casamento, por qualquer motivo querem destituir os seus lares e a sua aliança de união. Alguns ignoram o certificado de nascimento, se o seu nome está lá, é porque você é pai, você é mãe, e você não deve desistir dos seus filhos, vocês não devem desistir dos filhos. E alguns ignoram as escrituras, e hoje nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso, as consequências daqueles que ignoram as verdades de Deus na vida dos filhos. Existe um princípio bíblico que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Dos pais, né? De repente o pai está reclamando do filho, ele é turrão, mas ele é igual a você. Efésios capítulo 6, versículo 4, falando de relacionamento ainda, pais, não provoquei a ira de vossos filhos. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 20, fala o porquê. Pais, não irritei os olhos, eles não fiquem desanimados. Alguns exemplos aqui, já encerrando a recapitulação. Falta de moderação no relacionamento com os filhos, domínio ameaçador, desequilibrado e violento, fazendo com que ele seja como um fantoche, sem sentimentos, sem sonhos, sem vontade de obedecer às ordens, sem nunca questionar nada. Então esse modelo ficou lá atrás, no passado. Hoje as crianças, os adolescentes, os jovens, eles questionam, eles perguntam, porque eles estão inseridos num contexto chamado pós-modernidade, onde eles vivem com isso constantemente nas escolas, no trabalho, no seu convívio com a sociedade. Então, dessa isca de achar que teu filho não te respeita porque ele perguntou alguma coisa e ele quis saber o porquê de alguma coisa. E terminando aqui, pais tiranos produzirão filhos que sempre serão provocados a viver uma vida cheia de ira. Isso é uma consequência. Os pais são chamados
para administrar esse crescimento e esse amadurecimento da vida dos filhos em todos os sentidos, não apenas em obediência e sujeição, mas no sentido emocional, no sentido espiritual e material, a orientação no sentido também desde a profissão que vai escolher aos ministérios dentro da igreja. Os pais, eles são referência para os seus filhos. Muito bem, vamos ver se temos já alguns comentários aqui. Eu quero ler para vocês e aí sim nós vamos fazer a exegese de um texto aqui rápido e vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que ele é bem polêmico entre alguns cristãos, né? Vamos lá tomar mais um cafezinho. Quero agradecer minha esposa, que com muito amor, com muito carinho, sempre me ajuda e sempre está me apoiando e preparou esse chá maravilhoso. Estou tomando chá hoje, tá bom? Bom, a Rita da Cruz, bom dia, a paz do Senhor. A Rose Brito também, conectadíssima aí com a gente. Que bênção tomar um café com vocês. A irmã Maria, né? O apelido carinhoso dela está aqui, a irmã Baixinha Santos. Glória a Deus. Muito bem. A Sheila Ceola, paz, Rose, obrigado pelo café juntas. Aqui é a minha esposa, Sheila. A paz do Senhor, Rita, Sheila, dando a paz do Senhor para Rita. Márcio José do Santo, conosco conectado. A Baixinha Santos, a paz do Senhor, irmãos, e meu pastor Andros, a paz do Senhor Jesus. Vão chegando aí, vão se conectando. Eu fiquei sabendo que tem muitos jovens aí que estão acordando no meio de pandemia. E eu falei para alguns de madrugada que eles estavam terminando de preparar o texto aqui. Eu falei, olha, estou orando aqui por vocês. Cedo vocês vão ter dificuldade de acordar com esse despertador para despertar e depois você dorme de novo. Tá bom? Muito bom dia a todos mais uma vez. O texto que nós vamos ler nessa manhã, ele se encontra em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 5 e 6. 3 versículos apenas. Nós vamos fazer uma exegese aqui, que eu preparei para vocês com muito carinho. E nós vamos começar o nosso bate-papo. Se o jovem cristão ou pode se relacionar com uma pessoa não cristã, que a Bíblia chama de ímpio, ok? Então, eu falei 2 Coríntios, a minha Bíblia está aberta. Vamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4, 5 e 6. Para você que chegou depois aí, abre conosco, se você puder, e vamos lê-lo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? O texto diz: fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra de Deus, e levado cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para a desobediência, quando for cumprir a vossa obediência. Notem que a primeira coisa desse versículo 4, ele diz assim, que as da nossa milícia, elas não são carnais. Então vocês vão ver no decorrer desse bate-papo aqui, que existem algumas dificuldades, às vezes, dos filhos, que nós devemos combater, mostrando chegar, mas nem sempre vai começar já no lugar certo. E vai exigir muita paciência, oração e um cuidado que só termina na vida dos pais, depois da... Ok? Muito bem. Então vamos lá.
No versículo 4, quando se fala carnais, se refere àquelas armas inventadas pelos homens. No versículo 4 ainda, quando fala mas sim poderosa, está se referindo em Deus. No versículo 5, quando diz destruindo os conselhos, está falando das fortalezas filosóficas que são todo o esforço que o homem faz alheio à cruz de Cristo. E ainda o texto diz, exatamente, no 5, fala sobre a altivez. Está se referindo essa altivez ao orgulho do coração do homem, ou da mulher, do ser humano, ok? E no verso 5 ainda fala assim, leva o entendimento à obediência, fala cativo, preso à obediência de Cristo. Pode obter-se só quando o crente olha exclusivamente para a cruz, onde se encontra toda a vitória. Então o Espírito Santo desempenhará toda a tarefa. Quando nós damos esse lugar para Deus na nossa vida, olhando exclusivamente para Jesus. Ok? E no versículo 5, para a gente terminar essa exegese aqui, essa análise, aqui ele fala assim, prontos para vingar toda desobediência. Refere-se ao que é contrário à cruz, o único lugar de vitória. E no 6 ainda diz, quando for cumprida a vossa obediência, cumpre-se em olhar exclusivamente, como foi dito, a Cristo e a cruz. E eu quero começar aqui essa introdução da nossa... Ana Paula vai dosando um tempo aqui para a gente não passar muito desse tempo aqui. Esses tempos, eu vi um testemunho dela que veio a calhar justamente no assunto que estamos falando, que exemplifica e tipifica bem o que acontece com alguém que está sob destruído. Esse alguém sou eu, é você e a Igreja de Jesus. E está incluso nesse pacote os jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens adultos, todos nós que o inimigo odeia, denominando-nos como Igreja do Senhor Jesus. Muito bem, vamos lá. Ana Paula Valadão, pastora do Ministério de Louvor, bem conhecido, eu esqueci o nome aqui. Lagoinha? Oi? Da Lagoinha? Isso, da Batista da Lagoinha. É isso aí, obrigado, minha esposa. Ela conta que na fase de jovem, ela conheceu um jovem na igreja e começou a namorar esse rapaz. A primeira coisa que o inimigo quer fazer na vida do cristão para tirá-lo dessa obediência a Cristo é romper, desensibilizar ao pessoas que exercem autoridade sobre suas vidas. O exemplo clássico de desqualificar o seu pai, querer desqualificar a sua mãe, querer desqualificar a autoridade do teu pastor, e etc. As autoridades da vida, pastor, aqui entra como uma figura, que representa dentro da igreja, a palavra pastor. Muito bem. E aí, esse rapaz começou a namorar com ela e falar que o pai era careta. Não é assim. O pai viveu em outra época. E aquilo que era um motivo de admiração para a vida dela, ela conta que começou a não ser bem daquele jeito. Começou a tirar dos pais e começou a criticar muito o pai, que é um pastor com ministério próspero, abençoado na igreja. E o pai estava ali constantemente orando por ela, para que Deus abrisse os seus olhos,
Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas é contra os principais, sendo a epístola mais espiritual da Bíblia, nos relata. E no início desse texto também, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais. E assim fez aquele pastor orando pela sua filha. E um determinado dia ela foi experimentar, se não me falha a memória, um vestido. E quando ela se arrumou, ele olhou para ela e disse: credo, tá parecendo o seu pai, tá a cara do seu pai. E aquilo nela, plantado no seu coração desde criança, que era um orgulho parecer como o pai. Agora, de maneira sutil, o inimigo estava trabalhando ali para desconstruir a figura de autoridade na sua vida. E ela conta que graças a Deus, seu pai orou e Deus abriu seus olhos. Porque todas as vezes que uma figura de autoridade é desconstruída, os jovens ficam à mercê deste mundo e das vãs filosofias alheias à palavra de Deus, que não podem resolver nada e nem mostrar o caminho certo da direção do Pai. E aí, então, os seus olhos foram abertos e ela terminou aquele relacionamento que estava a deixando fria e levando-a para longe. Então, jovem, você que está me assistindo hoje, fique muito esperto com isso. A Bíblia diz que nós precisamos nos sujeitar para que nós vivamos o tempo e tudo nos vá bem. Existe esse princípio de autoridade e um princípio de honra na vida dos pais, na vida do pastor, na vida da igreja de Jesus em relação ao Senhor Deus, que é o nosso Pai também. E vem a pergunta tão esperada e as respostas. O jovem cristão pode namorar com ímpio? Vamos ver comigo dentro de alguns textos bíblicos. Primeiro de tudo, nós atraímos para nós aquilo que nós somos. Isso é um conceito dentro da psicologia. É um estudo que se defende dentro da psicologia. E eu costumo dar um exemplo que é uma igreja grande, como é a nossa igreja em Campinas, 9.000 membros. Se tiver lá, que tem um fogo lá, né, que não é de Deus, né, mas em relação ao sexo oposto, elas vão se encontrar, ninguém precisar apresentar no meio da multidão e vão ser as melhores amigas. Se tiver dois jovens lá com tendência a homossexualismo, eles vão se encontrar, vão caminhar juntos, vão ser amigos, porque nós atraímos nós aquilo que nós somos. E eu entendo aqui que um jovem que atrai uma pessoa que não pratica ou confessa a mesma fé, com certeza ele está atraindo ali, está pensando porque ele já está longe da onde ele deveria estar na sua comunhão com Deus. Nós que somos da fé viva em Cristo Jesus. O nosso sonho é estar na glória um dia, sabendo que tudo aqui é passageiro. Nós pensamos nas coisas do alto, cheios do Espírito Santo, nós queremos contar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Há uma experiência do novo nascimento. E quando nós olhamos para Efésios, no capítulo 5, versículo 25, raciocine comigo. A palavra do Senhor diz assim: maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Você acha que alguém que nunca teve experiência de arrependimento, você acha que alguém está disposto a amar alguém como Cristo amou a igreja? Eu vou adiantar para você o que é a vida lá fora. Enquanto nós estamos aqui nos cursos de casais, dizendo assim, olha, o irmão fulano da ciclana, né? Ele fala o nome da esposa. A esposa vai lá, se apresenta do
fulano, fala o nome do esposo. Ninguém. Esse é o discurso, né? Na hora que um casal está lá passando por problemas, você não é minha dona, ninguém é dono de ninguém aqui não, né? É esse o discurso lá fora. E se você não sabe, eu estou te adiantando o que é a vida lá fora. E quando a Bíblia fala da mulher virtuosa, do capítulo 31 de Provérbios, que alguém que está distante de Deus, é virtuosa na sua vida, jovem. E a palavra ainda diz assim no capítulo 31 de Provérbios, versículo 30, o texto diz assim: enganosa é a graça e a vaidade e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Galera que nega Deus, nega a fé, nega a existência de Deus, está disposto a ser esse homem de Deus, te amar como Cristo amou a igreja, dar a vida por você, e você acha que essa mulher, essa moça que está longe do conhecimento de Deus, que nega a fé, ou diz até, eu acredito em Deus, mas está sempre longe. No Antigo Testamento, os que temiam ao Senhor eram orientados por Deus para procurar a sua esposa dentro do mesmo arraial, porque Deus não queria mistura nos arraiais. Muito bem. E vocês acham que essa galera que nega ao Senhor estão dispostos a fazer isso? Pergunta nessa manhã ainda para nós. Quarto, tem um texto aqui para os pais crentes. Para os pais, para as mães crentes, que vê os filhos caminhando por tomando esse rumo, caminhando por essa direção, e estão super confortáveis. Eu quero ler esse texto com vocês. Se encontra em Oséias, no capítulo 4, versículo 6. E vocês vão falar assim: pastor, eu já conheço esse texto. Você conhece a primeira parte do texto. Eu quero que você conheça a consequência de você se omitir e de falar a verdade para o teu. Esse texto, princípios bíblicos, é um texto do Antigo Testamento, sacerdote no Novo Testamento, hoje somos nós. 1 Pedro 2,5, Apocalipse 1,6, reis e sacerdotes. Então, preste atenção. Oséias 4,6, o meu povo foi o conhecimento. Você vai entender um pouco mais agora o que é esse princípio. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Presta atenção, o que Deus está falando aqui. Para que não sejas sacerdote, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei, sabe de quem? Dos teus filhos. Muitos filhos de crentes desviados por aí, porque pais se omitiram de falar a verdade. Se amanhã ou depois teu filho e tua filha for pega na vinda de Jesus, em uma cama de motel por aí, se prostituindo, nós nem estamos entrando aqui na questão da sexualidade aqui antes do casamento, que é pecaminosa. Você acha que seu filho e sua filha vai para onde? Se alguém quiser fazer errado depois dessa palavra, eu não tenho culpa do sangue de ninguém. Estou falando a verdade, meu compromisso é com Deus e com a palavra de Deus. Você acha que teu filho vai para o céu? Claro, da boca da onça. Então, aquele cujo nome não for encontrado, lançado no fogo, no lago de Apocalipse capítulo 20, versículo 15, para você meditar nessa manhã. A tua responsabilidade de chamar teu filho, tua filha e conversar. Não de ficar lá super feliz, genrinho, minha norinha, e aí vai. E muitos trocando a sua bênção por um punhado de ouro, por um namorado, assim, que é uma música que assim que eu tiver em condições recuperado da cirurgia,
eu vou cantar para vocês, enfrentando essas problemáticas dentro da igreja. Eu e o Nilton cantávamos nas madrugadas, nas praças, com 20 anos de idade, e ganhávamos multidões para Jesus, de drogados, de bêbados, de pessoas que estavam na rua perambulando pela noite nas praças. Muito bem, vamos mais. Olha a exegese desse texto que lemos, né, de Oséias 4:6. O conhecimento se refere à Bíblia Sagrada. Não era ignorância, mas sim uma rejeição voluntariosa da lei de Deus. Eles não conheciam porque não rejeitaram o conhecimento de Deus. Olha o princípio bíblico. E rejeitou os filhos para que não servisse diante do altar de Deus. Então, chame para si a responsabilidade que Deus te deu de formar o caráter. Ensina o menino no caminho que deve andar e se desviará dele. Não se omita as verdades cristãs. Muito bem. Nem entrando no mérito, né, da questão sexual fora do casamento, mas o tempo não vai nos permitir de entrar nesse texto, mas leiam, anotem 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, e vocês vão entender qual é a vontade de Deus nessa epístola doutrinária que Paulo fala para a igreja, escreve para regularizar e orientar o funcionamento da igreja. Ele vai falar ali sobre o que é o templo do Espírito Santo. E ali ele usa o termo, quando fala de prostituição, do termo porneia, do grego, que está falando de relação sexual ilícita, que também está inclusa ali a relação sexual antes do casamento. Alguém falar, eu vou namorar com o ímpio e vou conseguir, porque as pesquisas dizem de 100 mil, um consegue levar para a igreja e já pecou com essa pessoa antes. Porque você acha que você vai ser um em 100 mil? Agora, eu só vou falar o que eu anotei aqui para vocês, o que traz isso na vida. Nosso tempo já está se esgotando aqui, mas que traz relações sexuais ilícitas na vida daqueles que são do Senhor. Causa problema na área espiritual, afeta o corpo e os sentimentos, cometem práticas que viciam, estragando, consequências devastadoras, entre outras. Duas perguntas eu queria deixar aqui, já finalizando esse café gostoso aqui na presença do Senhor. Primeira, será que vocês estão tentando ou passou isso pelo coração de vocês? Em ser ímpio? Será que vocês não precisam orar mais? Buscar o renovo de Deus para a vida de vocês? Confiar mais em Deus? Que Ele vai permitir, Ele vai te ajudar, que você conheça um cristão, um jovem cristão, uma jovem cristã, genuína, que verdadeiramente ama ao Senhor, para que você possa constituir uma família. Muito bem. Eu quero concluir com o último texto aqui, de 2 Coríntios 6,14. Nós já estamos encerrando depois desse texto, fazendo um fechamento aqui, porque essa é a proposta, né? Ser mais rápido aqui no nosso café. Então, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que também é epístola doutrinária. Foi escrito para orientar a igreja no seu procedimento. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que união tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial?
Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele é o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, verso 1 apenas diz assim: ora, amados, por tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nós concluímos aqui que o jovem cristão que quer se relacionar com o ímpio, ele precisa de santificação que nós temos com o Senhor nosso Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Feche os teus olhos, se não puder, fique com os olhos abertos mesmo, mas eu quero orar com você, para que Deus abençoe a sua vida, te direcione e prepare o excelente dele, que ele tem para a tua vida nessa área de relacionamento. Área de relacionamento sua e área de relacionamento para com os teus pais e para com os teus filhos também. Eterno e soberano Deus, muito obrigado por esse momento que temos nesta manhã na tua palavra. Não oramos por mero costume, mas abençoamos, ó Pai, o teu rebanho e todos aqueles que nos assistem com bênçãos espirituais. Senhor, se houver alguém cego, sido atingido por algum dardo inflamado do inimigo, hoje eu declaro liberdade de prisão ao cativo e em nome de Jesus, eu repreendo toda a seta dos nossos jovens e dos nossos desses jovens também. Em nome de Jesus, que saiam, que caiam por terra, sejam desfeitos e destruídos pelo poder que há em Jesus Cristo. Que a revelação divina venha sobre cada um deles e que o melhor, o excelente de Deus esteja acompanhando a cada vida, aquecendo, Senhor amado, o amor deles pelo Senhor. Senhor, e que eles tenham Deus para permanecerem firmes. Senhor, que eles prevalem contra o pecado, na força e na autoridade de Cristo Jesus. Senhor, e que o Senhor prepare o melhor para as suas vidas. Eu profetizo um futuro glorioso em nome de Jesus e uma igreja santa que se preocupa e se ocupa com as coisas celestes, que sonham com o céu de glória e servir ao Senhor e criar os seus futuros filhos para a glória do Senhor. Assim oramos abençoando a todos nesta manhã. Aos pais, que o Senhor lhes dê sabedoria espiritual em cada situação. E te peço a todos o que Paulo pedia aos inteligência espiritual para a glória de Deus. Esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Vou ler mais algumas participações aqui. Muito bem, temos alguns comentários aqui, fui informado, vamos acessar aqui. Muito bem. A irmã Cristina de Santos, a graça e a paz do Senhor. De São Vicente. Ah, tá bom. Dela é Santos. Ah, tá. Ela é de São Vicente, o sobrenome que é Santos. Ela diz a caixinha dizendo. Vamos ver mais aqui os nossos comentários. Muito bem. Pastor Toninho, para quem não conhece, quem é o Antônio Machado é o Pastor Toninho. A paz, pastor, bom dia. Bom dia, paz, Sheila. Paz, pastor. Irmãos, você que gostaria de ouvir um assunto diferente ou até polêmico, se for para edificação da igreja, você pode sugerir para a próxima terça-feira nossa, ainda nós não temos o tema, você
aquele tema que vocês gostariam de estar ouvindo o pastor no café da terça-feira que vem, tá bom? 9 horas aqui. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, às 19h30, nós estamos no culto de cura e libertação e ensino da palavra. E aos domingos, às 18 horas, estamos ali no culto da família, buscando uma palavra de Deus para o coração da tua família. Muito obrigado pela estar com você nessa manhã. Deus abençoe, um ótimo